Olá pessoal, Rodrigo Góes aqui. Hoje Heisenberg iremos Superchat em falar de algo R$ 2. extremo. Te amo, Xando, o criador disse para amar o próximo. Tamo junto, irmão. Obrigado aí pelo carinho, viu? Tudo nosso. Tamo junto. Obrigado mesmo, companheiro. Valeu pela presença aí. Extremamente triste que aconteceu ontem, 1º de julho de 2023. O influenciador fitness alemão Joe Liner, a.k.a. Joe Statax, faleceu repentinamente com apenas 30 Eu não conhecia esse cara, viu, galera? anos de idade. Eu não De sabia. acordo com sua namorada, ele teve uma espécie de Não sabia quem era. aneurisma. Não podemos tirar conclusões precipitadas, mas podemos analisar os dados e informações que temos sobre essa morte e sobre o lifestyle de Joe. Cola comigo. Let's go! Esse aqui é o Instagram de Joe Statax e podemos perceber que o último post que ele fez há 3 dias foi uma espécie de desabafo. Vamos lá, nesse post ele diz: When I lost my gains because I went off everything for 1 year. Ele parou de usar o suco por completo durante 1 ano para tentar recuperar a sua produção natural de testosterona. Mas Joe falhou. É por isso que é importante que vocês compreendam que reposição hormonal é um compromisso Braço de ferro sério, mandou R$ 5. é um casamento. Xandão, se eu fortalecer o músculo do meu pau, ele vai crescer e ficar maromba. Manda um salve pro time Braços de Ferro TMJ. Salve pro time Braços de Ferro. Tamo junto, irmão. Não vai dar certo. Isso daí é genética. E é por isso que eu digo que o Não tem suco jeito. é um caminho sem volta. É muito provável que a pessoa fique escravo das agulhas. É muito difícil recuperar a produção natural após você usar o suco por alguns anos ou até mesmo meses. Cada indivíduo terá o colateral de uma forma. Tem verdade. gente que usa muito suco e tem poucos colaterais. Tem gente que usa pouco suco e tem muitos colaterais. O suco não vale a pena. E aqui ele escreveu, ele não conseguiu recuperar os níveis dele de testosterona e ele teve que fazer uma reposição, né? E ele falou aqui, trust me, I tried to stop. Acredite em mim, confie em mim, eu tentei parar. But be aware, it might have long-term effects for your life. Mas saiba, tenha consciência que pode ter efeitos duradouros para o resto da sua vida. TRT is a big commitment. Keep that in mind. Reposição hormonal. Mandou Quem R$ bola 5. sem objetivo nenhum profissional é Xandão, extremamente ignorante. vi uma Concordo, live, Elzinho. mano mandou no Concordo. chat que quando Jesus fosse voltar teriam que ter 2 dele. Um em cima e um embaixo da bola. Fiquei com essa dúvida que revertou o terraplanismo. Foi isso, cara, que te deu um estalo na mente pra você começar a pensar a respeito? Boa, irmão. É isso daí mesmo. Você tá no caminho correto. É um grande compromisso, tenha isso em mente. E na minha opinião, aqui pela imagem, Joe estava extremamente aesthetic. O rosto dele estava extremamente saudável, muito diferente de quando ele está fazendo amor com o suco. Muito diferente de quando ele está Ali ele tá com um aspecto mais saudável, né? em Nitidamente. um ciclo, beleza? E no Mas esse cara aí, eu não sei, né? Não dá pra saber, mas talvez tenha tomado bastante suco, hein? Por bastante tempo. Instagram dele, eu fiquei muito chocado que esse foi o último post. O último post de Joe foi falando sobre o suco. Mas e aí? O suco teve a ver com a morte de Joe? Na minha opinião, é óbvio que teve. Eu, aqui, sabendo aqui agora, eu não conheci esse cara, tá? Mas pelo pouco que eu tô vendo, se fosse pra arriscar dizer, eu diria que sim. Que também teve a ver. Eu acredito que sim. Um aneurisma como esse, eu não sei qual que era a idade dele, não sei se ele tinha outros problemas de saúde que poderiam remeter a isso. Isso daí é importante a gente saber, eu não sei. Mas, a princípio, acredito que possa sim ter sido por Rodolfo conta... Bento 30 mandou anos? R$ 5. Eu acredito que possa ter Xandão, sido o por João conta Apolinário do é um suco, sim. fezamo com o suco pela Mas venda é difícil, do né, Dulce galera, Felipe falar com Valita? precisão. É Hein? só um achismo, Hein? mano. Hein? É um lutador por vender o Jorge Forman? Hein? 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 João Porra. Apolinário fez amor com suco pela venda do Juicers Philips Valita. Eu não tô sabendo disso daí não, ô Rodolfo. Não tô sabendo o que é isso aí não. É quase impossível que um garoto de 30 anos simplesmente caia duro com um aneurisma. É Ele muito- tinha coágulos no sangue. A não ser que ele tivesse algum outro problema de saúde. Mas 30 anos, cara, um shape desse e tudo, talvez ele tenha abusado muito do suco durante anos, não dá pra saber, não sei.
Se fosse para chutar, eu diria que tem a ver com suco, sim. O sangue estava grosso, mas Joe era um abuser? Todos os atletas são. Se você usa mais que 100 mg por semana, você é um abuser, porque você não está utilizando doses de reposição. E as doses de reposição são recomendadas para indivíduos que não produzem testosterona. Geralmente, começa a partir dos 35 anos, 40, 50 anos, depende do indivíduo. Mas é um medicamento recomendado para Franco repor. mandou R$ 5. Vamos ver o que Joe fala. Bom dia, Alexandre. Parabéns pela nova fase mais crua, sem personagem. Assim dá pra ver melhor o quão bem o Alexandre faz pro seu público. Obrigado. Tamo junto, Abraços. irmão. Obrigado e que você. o Criador esteja contigo. Obrigado você, amém, irmão. Com você também. Obrigado, ótima semana. Valeu pela presença. Tamo junto, companheiro. Sobre o uso do suco e sua experiência com esteroides anabolizantes. Eu aprecio muito a honestidade de Joe Statics. Ele falou abertamente sobre o uso de esteroides no podcast do Bradley Martin. Vamos dar uma olhada nesse trecho. To be honest, I did all kinds of crazy shit, let's say, in the past and stuff. Yeah. I've tried different dosages. Like the highest kind of test that I ever ran was Nossa 750. senhora. Yeah. 750 and like I did never use one single compound more than 600 milligrams. So like 700 milligrams 750 Yeah. test. And then like Já the é craziest bastante, já é cycle that I bastante probably coisa did já. was that stupid coach back in the days also who put me on 100 milligrams of prop and 100 milligrams of tren every. Jesus, Maria e José. 100 mg de propianato mais 100 mg de trembolona. Caraca. A droga mais letal do bodybuilding todos os dias. Isso é um suicídio assistido. O cara tem que ser muito doido pra fazer isso daí. Rodolfo Bianco mandou Isso R$ 5. É doideira demais. Jesus Mary AND José. Esse cara fez o uso abusivo do suco. Uma pena, porém, Rodrigo Góes está sempre certo. Joias Terekalut. Rodrigo Góes ele manja. Dele que mandou R$ 5. Rodrigão é brabo. Xandão. Extremamente arriscado a curto, médio e longo prazo. Então, obviamente, o suco pode ter trazido consequências irreparáveis. Veja bem, ele usa o suco há mais de 10 anos. Ninguém vai sair ileso do abuso de drogas. Day. So that Every adds up day? like 700. Yeah. Damn. That was a sick cycle. O Bradley ficou extremamente assustado com esse ciclo. Yeah, I was 105 kg in start of diet. It went down to like 102, just 3 kg. And then I didn't even need to do cardio. I was this one guy who was just getting more saucy and more ripped. Weight stays the same. É a mesma coisa. É isso daí que a Trembolona faz. É esse negócio, cara. É bizarro. É bizarro o negócio. Rodrigo Bafometes mandou R$ 5. Alexandre. Garotinho. Você diz estar natural e ainda continua inchado como um cavalo. Sua camiseta está estourando, garoto. Você ainda faz amor com suco. Estamos de olho, Big Xandê. Já falei pra vocês, estou utilizando meio ml Ele denatado mandou por R$ 5. semana. Eu não tô Bom mais dia. inchado Tava do jeito que eu tudo bem tava. quando do nada And just getting more lean and dry by the day. Vocês entendem por que o suco vicia? O shape vicia, nas palavras Rodolfo dele, Biando mandou ficando R$ 5. maior e mais. Xandão, tem como você me fazer um pix de R$ 5? Ah, eu te envio uma mensagem de R$ 5. Aí ficamos nesse loop eterno e fortalecemos nossa amizade. Hein? Mas aí, Nesse ritmo vamos ser grandes amigos ricos. nesse ritmo eu vou ficar... Nesse ritmo é mais fácil pegar um telefone então e conversar com você. Felipe Sone mandou R$ 5. Chamada privada, porque eu vou ter que ficar dando atenção Salve, só pra você super. na live. Sempre começo a academia e sempre paro quando começa a dar resultado. Sou endomorfo e tenho potencial pra ser um campeão. Alguma dica pra voltar e focar 100%? Ué, irmão, se você tem potencial, mas você não exerce, não adianta de nada. Não muda nada. Se quando você tá começando a ter resultado, você para, você precisa buscar entender o porquê que você para nesse momento. Qual que é o problema? O que que te puxa pra trás quando você deve ir pra frente? Essa é a sua luta. Você tem que ganhar disso. E seguir em frente, irmão. Seco, dia após dia. As dosagens cativam. Você nem precisa fazer cardio. Basta treinar que o corpo amanhece imenso e extremamente vascularizado. As veias que Joe Statics tinha eram impressionantes e elas são impossíveis de serem conquistadas naquele patamar sem o abuso de drogas.
O que leva a uma grande questão que vem à minha cabeça. Se alguém for médico e puder me ajudar, me ajude. Olha essas imagens. Será que o corpo dele necessitava de um bombeamento de sangue maior? Cê é louco. Será que essas veias faziam com que o coração tivesse que trabalhar mais? Será que ele precisava de um fluxo sanguíneo mais intenso? I don't know. You guys tell me. Se alguém for médico Fake nele e mandou puder 5 esclarecer reais. isso, Xandão, eu comprei agradeço. uma ampola de trembolona Conti- para meter o shape. Não tinha seringa, eu bebia trembo. Ou ter os mesmos efeitos. Comprei uma ampola de trembolona pra meter o shape. Não tinha seringa, eu bebia trembo. Terá os mesmos efeitos? Cara, mesmo se você tivesse injetado, bebido, feito qualquer Olavo coisa, Vasconcelos é tudo uma mandou ilusão. 5 reais. Só vai estragar Salve, sua vida, Super não vai ajudar em Kim nada. Kim. Tem que dar uma pausa, né? continuando. O cara mandou assumir com C cedilha, rapaziada. Olha isso. Joe Starax sonhava em ser um professional bodybuilder. Um dos sonhos dele era ser um atleta profissional. De acordo com seu ex-coach Greg Doucette, nas últimas competições, Joe estava extremamente faminto, mas utilizava low dosages. Não estava mais abusando do suco, como fazia antigamente. Se eu acredito nisso, não. Se você compete eu. no bodybuilding, você vai ter que abusar de drogas, principalmente Feed nas Galinha mandou federações 5 reais. dos hormonizados. Super. De acordo com Greg, Joe estava tomando 4 litros de café por dia. Ô, Tudo isso louco! em uma tentativa de sentir menos fome, de conseguir Ô, aguentar as para. dietas restritas para se manter seco. É por isso que eu digo, Para, a pressão para. fitness pega todos nós de Vocês têm noção do que é a vida desses caras? Vocês entendem agora o quão absurdo é tudo isso que envolve anabolizante? Cauã Tavares 5427 Principalmente pro lado mandou desse cara 5 que tava reais. indo pro lado da Se a performance. Terra Olha é que redonda, doideira por tudo que isso. se chama planeta e não redondeta? E se a Terra é redonda, foi o que batemos por jeito, não é mesmo? Joe Starax precisava ficar seco para manter o seu público cativado, para manter o seu público apaixonado pela sua jornada. É difícil para um influenciador fitness se ele aparece um pouquinho mais gordinho, uma enxurrada de comentários negativos, e para quem tem a cabeça um pouco fraca, isso pode afetar drasticamente a vida da pessoa. Vamos dar uma olhada no que a namorada dele disse. O cara passa a viver de acordo com os moldes que os seguidores querem que ele viva. Isso é um absurdo, né? O cara não pode ser fraco assim. Tem que ter convicção no que tá fazendo. Tem que saber que tá tomando a melhor decisão da vida dele. Sobre o Teriam que saber disso, né? incidente. Antes de comentar sobre as palavras de Nisha, namorada de Joe Starax, é importante frisar que o influenciador estava morando na Tailândia, e isso gerou uma série de especulações sobre a morte de Joe Starax, porque na Tailândia é onde mora o Dr. Tony É sempre na Tailândia que esses malucos vão, né? Hild. E Joe Starax passou certo Só porque lá o suco é, né? tempo com Lá é fácil de adquirir o suco, né? ele. De acordo com alguns amigos, ele fazia experimentos com o Dr. Tony Hild, mas isso são só boatos. Ninguém sabe de nada, beleza? Vamos ver aqui o que Nisha falou. Joe is the best place, everyone. Joe é o melhor lugar, Joe era o apelido dele, né? Só J-O. Yesterday he passed away by aneurysm. Ontem ele faleceu com aneurisma. I was there with him in the room. Eu estava com ele no quarto. He put on the necklace in my neck that he made for me. Ele colocou um colar no meu pescoço que ele havia feito para mim. Then we was just lay down, cuddle. Cuddle é se carinhando, deitado. O inglês dela é um pouco ruim, mas eu estou conseguindo compreender. Waiting the time to go meet Noel. Ele ia encontrar aquele influenciador Noel Diesel, né, que é um influenciador muito popular nos Estados Unidos, e acabou não encontrando, infelizmente. Estava nos braços dela e aconteceu tudo muito rápido. 3 dias atrás ele estava reclamando muito de uma dor no pescoço. Se pode ter algo relacionado, eu não sei. Pode ser uma lesão de treino. Isso daí, dor no pescoço, talvez porque a pressão dele já estava totalmente desregulada, né? Pressão alta. Ou algo do gênero, mas ele estava reclamando de uma dor no pescoço e com certeza ele deveria ter ido ao médico. Então ela fala que at this moment I couldn't write anything much, não consigo escrever nada demais. Trust me, this man is more than what you ever know. Esse cara é mais do que você vai saber. He's so sweet, kind, strong and hard work man. Ele é carinhoso, forte e um homem muito trabalhador, leal e honesto. And he's the believer in everyone. E ele acredita em todos, especialmente em mim. He believes in me that I could be better and be someone in the world. Ele acreditava que eu poderia ser melhor e poderia ser alguém nesse mundo. He's think a lot about what to post and care. Não entendi muito bem ele. Eu acho que ele pensava muito sobre o que escrever, sobre o que se importar. A lot about every comment and every day after he posted. He just in his room reply all the comments himself. Ele ficava no quarto dele respondendo os comentários.
He put a lot of work to be motivated. Ele botava muito trabalho, trabalhava muito para motivar as pessoas, os fãs. Even sometimes he feel not so motivational. Mesmo quando ele não se sentia tão motivado, o inglês tá bem esquisito, mas eu tô conseguindo compreender. E uma das frases favoritas que Joe Statex falava era keep pushing and stay strong. Keep pushing, continue em frente, continue forte. If you guys were know him like I do, se vocês conhecessem ele como eu, he's amazing, an incredible person in the world. Ele é extremamente incrível e uma pessoa maravilhosa nesse mundo. He done so much and he built so far just by himself. Ele construiu tudo sozinho, ele fez muitas coisas. So please remember him as Joe Statex. Então, por favor, lembrem-se dele como Joe Statex. Que porcaria, né, cara? Que porcaria. E aqui ela postou uma série de fotos. Bom, Isso daqui é importante tudo isso, né? Vocês veem como que é a vida do ser humano? A gente pode, ó, Guedes simplesmente mandou perder R$5. tudo aqui, ó. Lucas Santos A gente superchat vai embora R$10. por conta de Super decisões Lima aí da erradas Umbanda ao longo da e vida, tenho né? medo dela perde a salvação. Você acha que Não, devo que insistir perder em salvação. tentar mudar a religião dela? Porém, é complicado falar com ela sobre isso. Não, O não, que irmão, você faria? Macetavo até o caroço. Ô, Lucas, ninguém perde a salvação por estar dentro de Voldemort nenhum mandou tipo de religião, R$5. irmão. Pelo contrário. Xandro, É como eu e a falo, reação religiões, desse mano elas com a nova fazem bem para as tatuagem pessoas do até um amigo. certo ponto. O que a pessoa precisa entender é que ela não pode ser dependente 100% da religião para trilhar um caminho. Ela tem que escolher o caminho que ela quer trilhar, de acordo com o que está no seu coração, através da sabedoria que está na Bíblia. Então, recomende que ela leia, que ela vá se instruir. Isso sim. Esse é o caminho certo, irmão. você tava com seu grande amor, cara. É muito triste, cara, porque a gente nunca sabe quando uma coisa ruim pode acontecer e é por isso que a gente tem que aproveitar a vida, é por isso que a gente tem que dizer que a gente ama quem a gente ama. E, acima de tudo, fazermos as melhores escolhas e decisões, né? Então, ou seja, do que valeu a pena, né? Tudo isso. O que vale a pena? A gente ser escravo de uma substância, viver pra impressionar as pessoas do jeito superficial, né? Perder nossa alma por conta do mundo, por coisas do mundo, né, cara? Isso é muito triste. Dá pra ver que era um cara firmeza aí, ó, bacana pra caramba, tem o relacionamento dele. Que pena que terminou dessa forma. 30 anos de idade, extremamente novo. Muita loucura. Fez muita loucura. Doideira, né? Não dá pra saber exatamente, né? Que nem eu falei do negócio de esteroides, né? Se fosse pra chutar, pra mim teve a ver com esteroides, mas não dá pra confirmar. Até porque também não sou médico e eu não tenho acesso à informação, né, privilegiada que os médicos têm em relação aos exames dele, mas isso aí é uma coisa complicada, viu? Esse negócio, 30 anos de idade, ter um aneurisma assim, um cara que usou tanto esteroide que nem ele, por mais que tenha baixado os níveis do uso de uns tempos pra cá, isso é muito complicado. E é por isso que a gente tem que tentar O que vocês acham? Vocês acham que teve a ver com esteroide, galera? ser sempre melhor, sabe? E ele tinha apenas 30 anos. 30 anos é muito cedo para ser levado embora, né? Ele podia ter construído uma família. Eu sinto muito, Joe. Eu também acho que sim. Eu sinto muito. E o que é um aneurisma, pessoal? Um aneurisma, né, é um enfraquecimento em algum vaso sanguíneo, tá? E o que resulta numa espécie de inchaço, numa espécie de balão. E uma hora esse balão pode estourar. Um aneurisma pode ocorrer em diversas partes do corpo, no coração, nos rins. E infelizmente, Joe Statex não conseguiu prever isso. O que é um fator de risco? Pressão alta. E isso Joe Statex tinha, né? Ele até uma época brigou com o Dr. Tony Hilde, porque o Tony expôs um exame dele que mostrava que ele estava com a pressão muito alta. Então, provavelmente, isso pode ter contribuído, né? Um fator de risco que aumenta muito a chance desse aneurisma estourar. E foi isso que aconteceu com o Joe. Ainda não temos o resultado da autópsia. Vamos aguardar. Joe Statex ficou conhecido pelas ondulações musculares. Nos Estados Unidos, eles chamam de alien gains. Alguns sites afirmaram que era uma doença rara e que, por algum motivo, pode ter contribuído para a morte de Joe Statex. No entanto, esse não é o caso. Apesar de ser uma condição rara, não é uma condição fatal. The rippling effect is some sort of, it's not a disease, it's like some sort of condition, right? They call it rippling muscle disease. Eles chamam de rippling muscle disease. Realmente, o termo é doença ondulante, mas não é uma doença tão grave e fatal. So as far as Okay. I know, yeah. But technically it's a cramp. It's a cramp, yeah. Se há uma espécie de cãibra, será que ele pode ter deficiência de eletrólitos? Não sei. Yeah. Something But not that- everyone can do that. No. When did you realize you could do that? I sit on a toilet seat, and I grab for the toilet paper and then it's rippling like this. Cara, é engraçado, né? Pô, The most odd story here. And so I knew like, oh wow, there would be some kind of movement possible there, right? Yeah. And then as I experienced it more and more to happen, and I thought, that's how he does it. You tense it up,
You let the fibers, let's say, shorten, let's say, Yeah. right? And you squeeze it, and then you stretch it out, and it cannot extend as quickly. Yeah. So it starts to ripple in this way. Yeah. But you would also see in every other muscle, you see how the biceps switches there as well? Yeah. Like it does it everywhere, kind of. Like my muscles kind of just, you see my quarter here? Yeah. Então é isso que acontece com as fibras musculares de Joe Statics. É conhecido como Rippling Muscle Disease ou Alien Gains e sem dúvidas é uma habilidade que eu acho muito legal. E foi assim que começou a jornada fitness de Joe Lindner, a.k.a. Joe Statics. Aqui na esquerda, Já tinha um shape bacana aqui já, ó, na esquerda. Pô, shape bacana, velho. Tava bom demais já. Era só questão de, né, acertar a dieta, ser um pouco mais rigoroso, se quisesse dar uma afinada, secar um pouco mais de gordura, mas já tinha shape bom já, velho. essa foto é de 2013 e Shape foi bom aí pra caramba. que ele começou a postar conteúdos digitais. Alguns comentários são muito chatos, né? A partir de 2017 ele começou o suco, Natural versus Rides, mas isso não importa. O que importa é que Joe motivava muitas pessoas a treinar pesado, a serem felizes e a buscarem a melhor versão. O último post de Joe foi sobre o uso do suco. Foi alertando as pessoas. Ele teve uma boa transformação. A gente vê aqui que ele não tinha uma boa genética de pernas, né? As pernas dele eram bem finas, mas ele tinha sim um upper body, um superior muito interessante. Sem dúvidas, para chegar nesse nível de vascularização, esse nível de densidade, esse aspecto rock, ele teve que usar bastante o suco. Então aqui em 2012, 2013, Olha lá, shape bacana pra caramba antes, velho. 2014, eu acredito que aqui ele começou a usar o suco. Em 2017, ele já havia se transformado completamente. Joe Lindner, a.k.a. Joe Statics, teve uma grande ascensão nas redes sociais e se tornou um milionário. Ele era extremamente dedicado à produção de conteúdo e todos gostavam muito dele. Ele fez até uma cirurgia de ginecomastia e foi extremamente transparente sobre o assunto. E o que a gente percebe na foto da cirurgia? O shape é alugado, pessoal. Com certeza. O shape é alugado. Sempre Parou será de pagar o aluguel, parou de se aplicar. Ele vai embora. É por isso que eu imploro que vocês não se esqueçam. Natural é a fonte da juventude e a coisa certa a fazer. Concordo. E essas são as informações que nós temos sobre a morte de Joe Lindner, a.k.a. Joe Statics, o influenciador fitness alemão que ganhou o mundo, conquistou milhões de... Essa é a mensagem importante, né, galera? Então tomem muito cuidado, tá? Vocês aí, eu vejo muita galera que vem aqui na live e fica falando que vai começar a fazer uso do hormônio. Eu sempre falo, não faça, é besteira, você tá alugando o shape, você não vai ser um atleta profissional, não precisa perder seu tempo com isso, perder seu dinheiro, perder sua saúde, não vão por esse caminho. Vocês vão viciar, vão perder o controle, vão querer tomar cada vez mais coisas, isso vai complicar demais a vida de vocês. Por isso que eu sempre falo, isso é complicado. Você pode começar um caminho hoje, utilizando esse negócio, perder o controle e, pô, ó, Filoso Alexandre mandou 5 ficar reais. aí Xandão, 10, 12 pode anos reagir tomando ao isso Renato e ter um Amoedo. problema muito sério O no Renato futuro. Não vale a 38, pena, então. nunca vai valer a pena. Ele fala coisas Nunca vai valer a interessantes sobre a economia e o futuro do mundo. seguidores e motivava muita gente. Levado de nós com apenas 30 anos de idade. Sem dúvidas, a vida não é justa, não é mesmo? Por essa razão, devemos aproveitar cada momento com muita paz e amor. Eu desejo de coração que Deus ilumine a sua jornada, Joe Statics. O seu legado viverá. Rodrigo Góes. Out. Bacana. Rodrigo Góes mandando bem nos vídeos aí.